Muito bem, pessoal. Nesse slide, nós vamos começar a apresentar a lista de doenças relacionadas com o trabalho do Ministério da Saúde. Essa lista nós deixamos para vocês para fazer download lá na aula de Introdução à Legislação do Trabalho. Ela também estará disponível para download nesta videoaula. A partir de agora, como a gente vai aprofundar cada risco ambiental, e esta é a primeira aula de radiações não ionizantes, a gente em cada risco vai tratar dessa lista. Então, depois façam um download. Essa lista é a lista oficial brasileira das doenças relacionadas com o trabalho. E nós vamos em cada risco mostrar o que a lista traz. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero que vocês guardem é que as radiações ionizantes estão relacionadas principalmente a doenças da pele e do olho. Tem outros problemas, mas principalmente pele e olho. Lá na lista, na parte relacionada à pele, vocês vão ver lá agentes físicos, químicos, biológicos que afetam a pele. Então, no nosso caso aqui, agentes físicos. Aí vem aqui, ó, queimadura solar. Está dentro da lista de doenças do trabalho, queimadura solar. Alguns trabalhadores trabalham muito expostos ao sol e podem sofrer uma queimadura. Isso pode ser considerado doença do trabalho. Outras alterações agudas da pele devido à radiação ultravioleta. Nós vimos vermelhidão, etc. Que a ultravioleta nós vimos que aquece tecido, a pele e causa uma queimadura. Dermatite de fotocontato ou dermatite de Berlock. Essa dermatite é essa que está aqui, ela dá uma mancha, muito comum quando a pessoa mexe com limão ou com alguma coisa cítrica e depois se expõe ao sol. Então, o trabalhador que trabalha com algum produto vegetal e que expõe ao sol pode desenvolver essa dermatite. Urticária do sol é alergia, tem gente que tem alergia da placa de coceira. Outras alterações agudas e inespecíficas da pele devido à radiação ultravioleta. Outras radiações agudas da pele devido à radiação ultravioleta sem outra especificação. Quer dizer, então são as ações do ultravioleta na pele e nós vimos que ela basicamente aquece os tecidos e causa queimaduras. Alterações da pele devido à exposição crônica à radiação não ionizante. Ceratose actínica. Ceratose actínica é muito comum a gente ver em pessoa idosa. Aqui nós pegamos uma foto e você vê uma pequena lesão aqui. Parece que dá uma casquinha na pele. Essa ceratose é causada pela exposição à radiação solar e em especial às ultravioletas, que causam essa agressão à pele e ela reage formando essas casquinhas. E essas lesões são pré-cancerosas, podem levar ao câncer. Outras alterações, dermatite solar, pele do fazendeiro, pele do marinheiro. Então é aquela pessoa que trabalha muito exposta ao sol e que tem aquela pele grossa, aquela pele agredida pelo sol. Então vejam que as ações das radiações não ionizantes, em especial aqui as ultravioletas, estão nas listas de doenças do trabalho. Continuando a mesma lista, lá no capítulo sobre câncer, tá? Está escrito lá, outras neoplasias malignas da pele. Neoplasia maligna significa câncer, tá, gente? Então, neoplasia maligna da pele. Quem pode causar? Radiações ionizantes, depois a gente vai ver na próxima aula radiação ionizante, porque ela é cancerígena, e radiações ultravioletas. Então, mais uma vez, a ultravioleta ela pode agredir a pele do indivíduo e com isso causar futuramente um câncer de pele. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer. Representa mais de metade de todos os tipos de câncer. Então, metade das pessoas que têm diagnóstico de câncer é câncer de pele. São mais de 1 milhão de novos casos por ano nos Estados Unidos e cerca de 120 mil casos novos no Brasil. A NR21, que é trabalhos a céu aberto, também trata da questão da exposição ao sol. E vocês veem lá no item 21.2, serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação, sol excessivo.
Quando vocês pegam um site desses de análise do tempo, de climatologia, por exemplo, nós pegamos aqui o clima-tempo, às vezes você olha lá, está escrito assim, índice de ultravioleta, está extremo. Então naquele dia, o ultravioleta está muito agressivo. Muito bem, outro órgão que pode sofrer muito com as radiações é o olho. E nós precisamos aprender um pouquinho da anatomia do olho para saber que tipo de agressão. Em primeiro lugar, o olho tem a íris e a pupila. Aqui está representada a íris em azul e a pupila é esse buraco. Na verdade, a pupila ela é escura, ela é negra, porque ela é um buraco e você vê o fundo do olho. E o fundo do olho é escuro lá dentro. Então, ela é negra. De trás da pupila, no buraco da pupila, você tem o cristalino. O cristalino é uma lente natural que nós temos no olho. Então, aqui nós temos a íris, que é a parte colorida. Aqui nós temos o cristalino. Aqui, essa parte transparente que fica na frente do olho, essa parte transparente, chama-se córnea. É essa que a gente às vezes faz o transplante de córnea. E por cima dessa parte branca do olho, que chama esclera, então, esclera, nós temos a conjuntiva. Então, a conjuntiva é uma camada que vai por cima do olho. Muito bem. Essa conjuntiva, então, é que dá a conjuntivite. Lá no fundo do olho, a luz entra pelo olho, passa pela lente e vai se formar a imagem lá na retina, que é essa rosada aqui. Então, essa aqui é a retina. Então, entendendo, esclera, a córnea que é transparente aqui, de trás da córnea nós temos a íris, o buraquinho que é a pupila, atrás o cristalino e lá atrás, dentro do olho, a retina. Muito bem. As radiações agridem muito os olhos. E aqui nós temos o exemplo da solda. A solda é um exemplo muito comum de radiações não ionizantes ocupacionais. Essa luz branca que você vê não é a problemática. Lembre que a luz que a gente vê não causa tanto problema. O problema é a luz que a gente não vê, que é o ultravioleta. O ultravioleta, nós vimos lá, queimando a pele, ele faz a mesma coisa queimando o olho. E ele queima, em especial, a córnea, que é aquela parte branca transparente da frente do olho, e a conjuntiva, que recobre o olho, aquela capinha que recobre o olho. Então, a ultravioleta pode dar uma conjuntivite por radiação e pode agredir a córnea, que se chama ceratite, inflamação da córnea, ceratite. Então, nós podemos ter conjuntivite e ceratite por ultravioleta. A ultravioleta A e o infravermelho, eles aquecem o cristalino e pode levar a catarata, nós vamos ver isso. E a retina, ela é agredida pelo infravermelho e pelo laser. Então, aqui nós temos o espectro do arco elétrico. Vejam que o arco elétrico ele pega a luz visível, que nós estamos vendo aqui, e pega a parte invisível, que vai desde a ultravioleta C, B, A, até o infravermelho. Então veja, a solda produz infravermelho, que a gente não vê, e produz ultravioleta A, B e C, que a gente não vê. Então esse é o espectro do arco elétrico da solda. Muito bem, aqui para vocês verem, uma conjuntivite causada por radiação. Veja como o olho está vermelho. Tudo que seja ite, gente, é inflamação. Amidalite, inflamação da amígdala. Hepatite, inflamação do fígado. Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva e ela pode ser por vírus, bactéria, agente químico. Nesse caso, ele foi causado por queimadura por ultravioleta. Então, é uma conjuntivite por radiação. Ceratite por ultravioleta. Ceratite é quando irrita também a córnea, aquela parte transparente do olho. Então, a ultravioleta também pode dar isso. Nesta imagem, vocês estão vendo uma ceratoconjuntivite, uma inflamação da córnea e da conjuntiva. Vejam como a conjuntiva está vermelha, está irritada pela solda. E aqui, essa mancha amarela é uma queimadura da córnea por solda.
uma ocorrência muito comum em soldadores, queimadura da córnea. Então, isso aqui é uma lesão pelo ultravioleta da solda. Há verdadeiras queimaduras e às vezes complicam e podem levar o indivíduo à cegueira. O ultravioleta A e o infravermelho, ele aquece e pode levar a uma catarata precoce. A catarata, gente, é quando essa lente do olho cristalino fica embaçada, fica branca. Lembrando que a pupila, o pretinho dos olhos, é um buraco. Se a lente que está atrás dela está embaçada, branca, quando você olha a pupila, você vê a lente embaçada, branca lá atrás. Então é isso aqui, ó. Em vez de estar pretinho, está branco. Isso é a catarata que está lá atrás. E a pessoa enxerga desse jeito aqui, embaçado. Porque a luz não consegue chegar lá atrás, na retina, onde é formado a imagem. Vejam bem, aqui a ultravioleta A é aquela ultravioleta tipo luz negra que a NR15 não considera insalubre. E como eu disse a vocês, não é porque não tem direito ao adicional de insalubridade que não faz mal nenhum ao trabalhador. Vejam que aqui ela está relacionada ao surgimento de catarata. Lá na lista de doenças do trabalho, novamente, vamos agora ver as doenças do olho relacionadas com o trabalho. Se vocês olharem lá, está escrito lá, conjuntivite. Quem são os agentes causadores de conjuntivite? Lembra que eu falei para vocês que conjuntivite é inflamação da conjuntiva. Tem várias coisas que dão conjuntivite. Entre elas está aqui, radiações ionizantes e radiações ultravioletas. Ceratite e ceratoconjuntivite. Ceratite nós vimos que é a inflamação da córnea, que é aquela parte transparente do olho. Ceratoconjuntivite é quando pega a córnea e a conjuntiva junto. Quem pode dar? Radiações ionizantes, radiações infravermelhas e radiações ultravioletas. Catarata, nós vimos lá que era catarata. Mais uma vez, voltando aqui, vejam. Catarata, então, é embaçamento dessa lente aqui. Quem pode dar? Radiações ionizantes e radiações infravermelhas, o calor radiante. Então, vejam que essas doenças estão dentro da lista oficial de doenças do trabalho do Brasil, do Ministério da Saúde. Muito bem, micro-ondas. Você olhando lá o anexo 7º da NR15, radiações não ionizantes, lá está escrito, para efeitos dessa norma são radiações não ionizantes as micro-ondas. Então as ultravioletas nós já vimos as lesões que elas podem causar. Agora vamos tratar um pouco das micro-ondas. As micro-ondas, gente, como nós vimos, são ondas que estão na frequência abaixo do infravermelho. Abaixo do infravermelho, nós temos os micro-ondas, ondas de rádio e outras. As micro-ondas são ondas, então, eletromagnéticas com comprimento de ondas maiores que os raios infravermelhos. Se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor. Então, aqui nas micro-ondas, nós temos ondas do tipo UHF, SHF, EHF, enfim. São ondas usadas em várias atividades, nós vamos ver. Entre elas, telefonia celular. Aqui, com frequências de ondas menores ainda, estão as ondas de rádio. Vejam que apesar da NR15 trazer como adicional de insalubridade apenas as micro-ondas, não quer dizer que quem trabalha com radiofrequência, com as radiações de rádio, estejam totalmente isentas de risco. Vamos conhecer um pouquinho das ondas de rádio. Se vocês pegarem um rádio, vocês vão ver lá, rádio AM, rádio FM. O rádio AM está na frequência de kHz. Então, olhem esse rádio aqui, está lá, rádio AM, 1000 kHz, 1400 kHz. Já a rádio FM está na faixa de megahertz. Então, 88 MHz, 96 MHz. Mega quer dizer milhões e quilo, 1000. Então, a onda de AM é uma onda com frequência menor e a onda de FM uma onda com a frequência maior.
A TV analógica, não essa TV digital nova, trabalha na faixa de VHF, mais ou menos 200 MHz, ou seja, uma frequência maior que a da FM. E a TV digital, essa nova, trabalha na frequência de UHF, que é na faixa de 700 MHz, 700 milhões de Hz, ou seja, uma frequência ainda mais alta do que a TV analógica. Então, a frequência da onda vai ser usada para cada tipo de atividade. E cada frequência dessa pode ou não ter efeito sobre a saúde do trabalhador. Vai depender de tudo aquilo que nós falamos. Tempo de exposição, potência da onda, proximidade da fonte, etc. Então, aqui estão as ondas de rádio. Radiofrequência, que chama RF. Aqui tem a rádio AM. Aqui estão os rádios de comunicação da Marinha, da Aeronáutica. Aqui está a rádio FM, aqui está a TV analógica, enfim. Na frequência das radiofrequências, nós temos todas essas atividades. Por isso que chamam radiofrequência, porque a maioria é usada para comunicação via rádio, mas também TV. Então, essas frequências são conhecidas como radiofrequências, pois nelas estão contidas as ondas de AM, FM, radiocomunicação aeronáutica, marítima, etc. Pela NR15, quem trabalha exposto a esse tipo de radiação não fazem jus ao adicional de salubridade. Vejam que lá está escrito que só faz jus quem trabalha com a frequência de micro-ondas. Quais são as micro-ondas? As micro-ondas têm esse nome por terem um comprimento de onda bem menor que as radiofrequências. Enquanto o comprimento de onda, por exemplo, MF, que está aqui, é de 100 a 1000 metros, um comprimento de onda, da SHF, que é uma micro-ondas, está em torno de 1 milímetro a 1 metro. Então, esse tipo de frequência aquece com facilidade, deteriora o tecido com facilidade. Então, por isso que ela entrou no adicional de insalubridade. Mas, mais uma vez, não quer dizer que essas outras radiações não façam nenhum mal. Isso não é verdade. Apenas essa aqui é que dá direito ao adicional de insalubridade por serem um pouco mais agressivas. Quais são as atividades que têm micro-ondas? Então, TV digital, Bluetooth. Vocês vejam Bluetooth que usam em celular para comunicar entre aparelhos. O Bluetooth trabalha na frequência de UHF, é uma micro-ondas. O GPS trabalha na mesma frequência de micro-ondas. Celular trabalha na frequência de micro-ondas. Roteador de internet trabalha na frequência de micro-ondas. O forno trabalha também em micro-ondas. Radar, enfim, TV por satélite. Todas essas atividades usam radiação na frequência de micro-ondas. Ora, mas espera aí. Quer dizer que o meu roteador que eu tenho aqui do lado da minha mesa emite micro-ondas que é insalubre? Sim. Telefone sem fio também é micro-ondas. Vamos ver isso. Olha lá. Peguei uma foto aqui de um telefone sem fio. Olha lá o que está escrito. 2.4 GHz. 2.4 GHz. Se vocês olharam esses aparelhinhos aí, Bluetooth, roteador, vocês vão ver que eles também trabalham na faixa de 2.4 GHz. Ou às vezes um pouco mais, mas dentro da frequência da micro-ondas. Tá? Dentro dessa frequência aí. Eu peguei aqui a foto de uma etiqueta de um forno de micro-ondas da LG. Olhem aqui, frequência do magnetron, 2400 MHz. Que é a mesma coisa de 2.4 GHz. Porque mega é milhão, giga é bilhão. Então, se você põe um ponto aqui, 2.4, é a mesma frequência. O forno de micro-ondas tem a mesma onda, a mesma radiação usada no telefone. O problema, a diferença é a potência. Enquanto um telefone desse, um roteador e um Bluetooth tem potência de 0,5 watts, o forno de micro-ondas tem 1000 watts. Lembra daquela história que eu falei. A agressividade depende da amplitude da onda, ou seja, da potência da onda e do tipo de onda, não somente do tipo de onda.
todos esses aparelhos usam o mesmo tipo de onda, tipo micro-ondas, mesma frequência. Porém, a potência da onda é muito maior. Então, por exemplo, um indivíduo que trabalha com roteador aqui no escritório, com telefone sem fio, vai receber insalubridade? Uma cozinheira que trabalha com forno de micro-ondas vai receber adicional de insalubridade? Bom, aí está escrito assim lá na NR15 no anexo 7. As operações ou atividades que expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. É claro que o laudo vai verificar que a potência dessas radiações, apesar de ser micro-ondas, não são suficientes para causar mal. E aí, para fazer esse laudo de inspeção de trabalho, lá na NR9, tem o item 9.3.5 que diz o seguinte: quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15 ou na ausência destes valores, limites de exposição ocupacional definidos pela CGIH. Então, a CGIH tem o limite de exposição para essas radiações, e aí vocês vão ver que a potência daqueles aparelhos não atinge o suficiente para causar mal à saúde do trabalhador. Além disso, nós temos a Lei 11.934 de 2009 e também uma resolução da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, resolução número 303 de 2002, que aprova os limites de exposição para radiações no campo de radiofrequências e também micro-ondas. Então, esses limites de tolerância não são atingidos por esses aparelhos menores aí que citamos. E aí, o risco maior da micro-ondas fica para o trabalhador que tem uso industrial das micro-ondas. Então, por exemplo, aqui um trabalhador, esse símbolo aqui é símbolo de radiação não ionizante, esse trabalhador trabalhando lá na torre com exposição a radiações não ionizantes tipo micro-ondas. Aqui um forno industrial para secagem, um secador industrial à base de micro-ondas. Então, aqui existem aparelhos para aferir o nível de radiação não ionizante. Qual o efeito das micro-ondas no organismo? Nós vimos que o ultravioleta, o infravermelho, tem ação no olho e na pele, tá? Uma das ações do infravermelho também é sobre os testículos do homem, tá? Isso pode causar infertilidade. As micro-ondas, diferentes da ultravioleta e do infravermelho, elas têm ações mais profundas. Então, ela pega estruturas superficiais, mas também pega estruturas mais profundas. Então, por exemplo, a micro-ondas pode atingir lá o cristalino, pode atingir o cérebro, dando tontura, vertigem, convulsão, dor de cabeça. Pode dar um aquecimento no corpo todo, como nós vimos lá no forno de micro-ondas. E esse aquecimento corporal pode levar a uma fadiga, a um mal-estar, desmaio, enfim. O micro-ondas aquece o organismo do trabalhador, podendo levar a uma série de efeitos. Aqui, mais uma vez, a lista de doenças do trabalho do Ministério da Saúde. Vejam que infertilidade masculina e infertilidade do homem está relacionada a radiações ionizantes e ao calor. Então, micro-ondas, infravermelho e radiações ionizantes. Bom, agora vamos entender um pouquinho do laser. Nós vimos que as frequências da luz visível, ou seja, a parte que o ser humano consegue enxergar, nós vimos que não faz mal à saúde. Porém, quando essa potência dessas radiações visíveis são amplificadas muito, elas podem sim causar malefícios à saúde. É o caso do laser. Para a gente entender um pouco o laser, vejam, se a gente pegar qual é a frequência da luz vermelha, nós vamos ver que o comprimento de onda vermelho varia de 740 até 625 nanômetros.
Então existe um espectro de frequência da luz vermelha. São várias frequências entre 740 e 625 que tem coloração vermelha. A ultravioleta, por exemplo, vai de 430 até 380. Então, na verdade, não é só uma frequência que é violeta, são uma variação dessas frequências. O que o laser faz? O laser é uma produção artificial de uma radiação sincronizada. Para vocês entenderem isso aqui é a luz branca. Veja que aqui nós temos, por exemplo, onda azul, onda verde, onda vermelha, e que nós vimos que a somatória dessas cores dá a luz branca. A luz vermelha comum, na verdade, ela é, como eu disse, uma faixa de frequências. Então, por exemplo, essa está com a frequência, a outra está com a frequência, mas todos na faixa do vermelho. O que faz um laser? O laser, eles pegam uma frequência única e sincronizam essas radiações, de modo que todas elas estão na mesma frequência e no mesmo feixe. Isso gera uma grande potência dessa radiação. Então, o laser nada mais é do que uma radiação única, um único comprimento de onda, e que trabalham todos na mesma fase, ou seja, quando está negativo, todas estão negativas. Quando está positivo, todas estão positivas. E isso dá a essa radiação uma grande potência. Todos nós sabemos a potência de um laser. Então, mais uma vez, a luz branca, veja que é uma mistura de frequência de ondas, que nós vimos que vai do vermelho até o violeta. A luz vermelha tem os comprimentos todos da frequência vermelha, e o laser, então, um feixe sincronizado em uma mesma fase. Isso gera grande potência. A ação do laser é a mesma: queimaduras, aquecimento dos tecidos. Então aqui está uma queimadura de pele causada por laser, e o laser no olho tem uma ação principalmente na retina. Muito bem, sabemos que a aula foi cansativa, extensa e que o assunto é complexo. Agora vamos fazer um resumo das ações em SST. Em relação à ultravioleta, no PPRA, quais são as fontes que você encontra ultravioleta? No sol, na solda, na esterilização industrial. A ultravioleta tem uma ação de queimar, esquentar, não tem? Então ela pode matar bactérias e tornar vírus inativos. Então algumas indústrias usam para a esterilização, ou seja, para matar micróbios. Então mata micróbios de água, de alimentos, de embalagens, etc. Equipamentos médicos que usam ultravioleta, indústria de circuito impresso, indústria cosmética, fotocópia, maçaricos, metais fundidos, todas essas atividades têm a presença da radiação ultravioleta. Relembrando a nocividade, o que a ultravioleta pode causar então? Na pele, ela pode causar queimadura, fotodermatite, ceratose actínica, que nós vimos aquelas lesões pré-cancerígenas, e pode causar câncer. No olho, ela causa conjuntivite, ceratite, que é aquela irritação, inflamação da córnea, e pode causar catarata, que é embaçamento do cristalino. Qual é o meio de propagação da ultravioleta? Ar. Como que a gente vai proteger coletivamente os trabalhadores expostos à radiação ultravioleta? Por exemplo, para o sol, cobertura solar, nós vimos lá na NR21. Biombo de solda, veja que um biombo não deixando que a radiação passe para todo o ambiente de trabalho, somente esse trabalhador está exposto. Enclausuramento de processos, então, por exemplo, enclausuramento do processo de esterilização de água, de alimentos, isolamento e sinalização da área, treinamento dos trabalhadores para os riscos da ultravioleta e medidas administrativas em geral, diminuindo o risco dos trabalhadores a essa radiação. Equipamentos de proteção. Se nós vimos que ela agride muito a pele e o olho, então vestimenta, proteção da pele, creme de proteção solar ultravioleta, óculos de proteção ultravioleta, máscara facial para proteger a face, chapéu, boné, enfim. É um equipamento que protege
basicamente os olhos e a pele. Exames específicos na NR7? Não, nós não temos exames específicos. Se vocês olharem o quadro 2 da NR7, vocês vão ver que só tem lá exame específico para radiações ionizantes. As não ionizantes não há um exame específico. Mas, se a gente sabe quais são as agressões, quais são as patologias que podem ser causadas pela ultravioleta, então nós podemos criar um PCMSO com exames que vão detectar precocemente doenças desses aparelhos. Então, exame de vista oftalmológico na admissão antes do trabalhador entrar para começar a trabalhar com ultravioleta, fazer exame anual para ver se o indivíduo está tendo alguma lesão de vista, fazer ênfase dos exames médicos na inspeção da pele, restringir trabalhadores fotossensíveis, por exemplo, albinos, pessoas com pele muito claras. Você deve evitar de botar exposto a esse tipo de agente, porque aumenta a chance de agressões. Palestras educativas aos trabalhadores sobre lesões de pele, câncer de pele, proteção oftalmológica, etc. Então, o PCMSO visa orientar os trabalhadores e também detectar precocemente alguma ação do ultravioleta no corpo desse trabalhador. Infravermelho. Como nós vimos, há várias atividades que têm o uso do infravermelho. Então, o sol, solda, aparelhos médicos, como esse aquecedor aqui é infravermelho, maçarico, metalurgia em geral, siderurgias, metais fundidos, aqui nós estamos vendo a fundição de um metal, indústria cerâmica, secadores industriais que usam o infravermelho, enfim, são várias atividades que usam esse calor radiante, esse infravermelho, e que podem causar danos à saúde do trabalhador. Qual a nocividade do infravermelho? Nós vimos que ele atinge a pele, o olho e os testículos. Então, na pele, queimadura, urticária do calor. No olho, podemos ter conjuntivite, podemos ter inflamação da córnea e podemos ter catarata. Aqui, um exemplo da catarata. Lembra que eu falei que a menina dos olhos fica embaçada, fica branca. Veja que ela não está pretinha, ela está esbranquiçada. Isso é a catarata. Significa que a lente lá de trás está branca, está embaçada. Nos testículos nós vimos que ela pode dar esterilidade, o homem pode ficar infértil. E no corpo todo, calor, todo mundo sabe, vai dar calor, vai dar fadiga, cãibras, desidratação, desmaio, mal-estar, enfim. É o trabalho com calor excessivo, agredindo a saúde do trabalhador. Meio de propagação, novamente o ar é uma radiação. Como é que nós vamos proteger coletivamente o trabalhador do infravermelho? Então, proteção, cobertura solar, mais uma vez a NR21, biombo de solda, enclausuramento do processo, isolamento e sinalização, treinamento dos trabalhadores, refletores de calor, por exemplo, então aqui um bioma iluminado, então o infravermelho bate aqui e reflete, então protege os trabalhadores que estão atrás desse biombo. Medidas administrativas e seguir as orientações do anexo 3 da NR15. Nós vamos falar um pouco mais na aula de calor. Como é que a gente vai proteger do infravermelho? Nós vimos então que há agressão ao olho, à pele, ao corpo todo e aos testículos. Então, vestimenta que protege. Então, aqui uma vestimenta de um indivíduo exposto a alta intensidade de radiação infravermelho com uma roupa metalizada. Então, isso reflete a radiação infravermelho. Máscara facial, infravermelho, chapéu, boné, proteção solar, enfim. Para cada situação, um EPI específico, mas sempre procurando isolar, refletir essa radiação infravermelho. No PCMSO, mais uma vez, vamos fazer exame de vista, acompanhar a saúde oftálmica desse trabalhador, dar ênfase na inspeção da pele, restringir os trabalhadores muito fotossensíveis, ou seja, albinos, da pele muito clara, porque são mais sensíveis a esse agente. Palestras educativas, novamente, sobre proteção oftalmológica e também proteção do testículo por causa da infertilidade. Radiação tipo laser. Então, na radiação tipo laser, nós temos várias fontes também de uso ocupacional do laser.
Então aqui nós temos, por exemplo, a fotografia de um cortador a laser de metais. Então laser industrial no corte, solda por laser, equipamentos médicos, vários equipamentos médicos usam laser, gravação de metais, impressoras a laser, aparelhos de som, leitoras de códigos tipo essa, enfim, são vários os equipamentos que usam laser. Veja que muitos desses lasers não têm ação direta sobre o trabalhador, mas numa manutenção, por exemplo, isso, se ele estiver exposto, pode agredir o olho, etc. Nocividade, nós vimos que o laser então também age na pele e no olho. Então, agressividade, então, a pele, com queimaduras. O olho, nós vimos que ataca principalmente a retina, lá no fundo do olho, podendo levar, em alguns casos, até cegueira ou pontos cegos na visão, etc. Meio de propagação, novamente o ar. Equipamento de proteção segue os mesmos princípios, biombos e cortina de proteção. Então aqui uma aplicação de laser, o biombo de proteção para evitar exposição excessiva, enclausuramento do processo. Então muitos casos em que usa laser você tem que fechar totalmente o processo para evitar acidentes com os trabalhadores, isolamento e sinalização da área onde está sendo feito o laser, automação do processo, então aqui o laser está automatizado, não é um trabalhador operando, treinamento dos trabalhadores frente aos riscos do laser e medidas administrativas em geral. EPI, mais uma vez, então se agride a pele, agride o olho, vestimenta adequada, proteção dos olhos com óculos especial para laser, enfim, segue os mesmos princípios das altas radiações. No caso do PCMSO, também o acompanhamento oftalmológico, palestras educativas para os trabalhadores, quanto principalmente as lesões de retina. Então pode agredir muito a visão do trabalhador. Radiofrequência e microondas, então para os trabalhadores que trabalham com essas frequências de radiações. Então, muitas utilidades nós vimos para essas radiações nessas frequências. Então, por exemplo, trabalhadores que trabalham nessas torres, com antenas de rádio, TV, telefonia celular, rádio de transmissão militar, radares, satélites, secadores à base de microondas, esterilizadores por microondas. Mais uma vez aqui o aquecimento do microondas pode matar micróbios, então é usado para esterilizar. Fornos à base de microondas, etc. Então nós vimos que tem várias atividades que usam as radiofrequências e as microondas e muitos trabalhadores podem estar expostos. A nocividade do micro-ondas, nós vimos que além da pele, ele pode atingir órgãos mais profundos, portanto atinge o corpo todo, além do olho e da pele. Então, causa calor excessivo, fadiga, cãibras, desidratação, dor de cabeça, desmaio, vertigem, distúrbio do sono, comportamento, convulsão, etc. No olho, mais uma vez, a catarata, o olho está esbranquiçado, e a esterilidade, no caso do homem, pode levar à infertilidade por aquecer os testículos e matar as células germinativas que geram os espermatozoides. Meio de propagação, sempre o ar. Equipamento de proteção coletiva dos micro-ondas. Então, é enclausuramento do processo, por exemplo, enclausuramento dos processos que usam micro-ondas para secagem, tipo aquele secador industrial que nós vimos, deixar enclausurado todo o processo de radiação tipo micro-ondas. Isolamento, sinalização da área, treinar os trabalhadores do risco do micro-ondas. É sempre importante o treinamento nas radiações, porque os trabalhadores não a veem. Nós vimos que são frequências invisíveis e o trabalhador não percebe o risco que ele está correndo. Então, treinamento para todas as radiações é essencial. Dosímetro de radiação, então você vai estar dosando a radiação próximo a essas fontes, ver se está tendo algum escape, ver se está tendo um índice de radiação que possa agredir os trabalhadores que estão próximos. Desligamento da fonte, então você vai dar manutenção nessa torre, desliga antes de dar a manutenção, se possível. Manutenção do equipamento, então, por exemplo, fornos de micro-ondas, você tem que estar sempre dando manutenção para que não haja escape de radiação. Medidas administrativas em geral.
Equipamento de proteção individual. Sempre atuar com proteção coletiva. Vejam que a manutenção numa torre dessa é sempre mais importante que esteja desligada. Mas se houver que dar manutenção com ela ligada, tem que haver uma proteção individual com equipamento próprio, né? Então, um dosímetro individual de como está a radiação, se está muito grande, e vestimenta própria para radiofrequência e micro-ondas. No PCMSO, nós vamos buscar, então, a detecção precoce das doenças causadas pelas radiofrequências e micro-ondas. Então, mais uma vez, exame oftalmológico, restrição para os trabalhadores com marca-passo, porque essas ondas criam um campo magnético maior e pode atrapalhar desfibriladores, marca-passos. Epiléticos, como nós vimos, pode aquecer o cérebro, então há uma tendência maior à convulsão. E palestras educativas, sempre educando muito o trabalhador, porque são riscos invisíveis. O trabalhador não tem noção adequada do risco que ele está correndo. Muito bem, então esse é o resumo das radiações não ionizantes. E vocês têm para download abaixo nesse vídeo uma tabela que eu fiz desse resumo. Vamos mostrá-la aqui. Então essa tabela está em PDF e aí lá vocês vão ter a radiação, a fonte, a nocividade, ou seja, o mal que ela causa, o meio de propagação, o EPC, o EPI e como se faz o PCMSO relativo àquela radiação. Então tem aí o ultravioleta, o infravermelho, o laser, a radiofrequência e micro-ondas. Então essa tabela está disponível para download anexo a esse vídeo. Quanto à insalubridade, para todos os riscos a gente vai citar se há insalubridade, se há periculosidade, se dá aposentadoria especial, etc. Então, quanto à insalubridade, ao adicional de insalubridade, nós vimos lá na NR15, no seu anexo 7, que as radiações não ionizantes, consideradas insalubres em decorrência de inspeção no local de trabalho, dará direito a um adicional no salário do trabalhador de 20% do salário mínimo. Portanto, um adicional de insalubridade de grau médio. Então, para os trabalhadores expostos a quais radiações? Nós vimos lá a micro-ondas, ultravioleta e laser. Estas são as radiações não ionizantes que dão direito ao adicional de insalubridade. Mais uma vez, reafirmando que não é porque as outras não dão direito ao adicional de insalubridade que elas não façam nenhum mal à saúde do trabalhador. Lembrando que a eliminação ou neutralização da insalubridade poderá cessar o pagamento adicional. E essa eliminação se dá através de EPI e de medidas ambientais. Quanto à NR16, atividades perigosas, as radiações não ionizantes não são consideradas perigosas, portanto não dão um adicional de periculosidade da NR16. Para a aposentadoria especial, que nós vimos o que é na aula de introdução aos riscos, esse agente físico, radiação não ionizante, não dá direito à aposentadoria especial, pois não consta no anexo 5 do decreto 3048. Quanto ao menor de idade, lá no decreto 6.481 de 2008, está lá, item 88. Proibido o trabalho de menor de 18 anos nas atividades descritas, com exposição a radiações ionizantes e não ionizantes. Então, portanto, trabalhos com exposição a esses agentes são proibidos para menores de idade. Quanto ao I-Social, que vai entrar em vigor agora em breve, talvez esse ano de 2014, no mais tardar 2015, lá tem a tabela de riscos ocupacionais específicos e os agentes nocivos. E está lá no item F8, radiação não ionizante. Então você vai ter que definir para cada trabalhador se ele está exposto ou não a estas radiações não ionizantes. Então o I-Social já prevê que você preencha essa escrituração digital nova do governo, chamada I-Social, com esses riscos.
Próxima videoaula, nós vamos aprofundar agora nas radiações ionizantes. Nós vimos que as radiações ionizantes são também ondas eletromagnéticas, só que com a frequência bem mais alta que a ultravioleta, e por isso conseguem ionizar. Nós vamos ver o que é ionizar. Mais uma vez, dentro daquele princípio que se você conhece bem o risco, conhece como ele agride a saúde do trabalhador, conhece como ele penetra, como ele é absorvido pelo trabalhador, você vai saber fazer os programas de segurança e saúde do trabalhador. Muito obrigado.